Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo, para mais uma vez vir falar de vocês, de mais uma das grandes filosofias do mundo e que de alguma forma influenciaram toda a humanidade. Hoje venho falar do confucionismo. É uma filosofia chinesa desenvolvida por Confúcio, que nasceu no século VI a.C., aproximadamente no ano 531 a.C. É uma corrente filosófica muito significativa dentro da cultura e desenvolvimento da China e do povo chinês. Confúcio era uma pessoa humilde. Ele não nasceu numa família nobre. Então ele teve que lutar para conquistar o seu reconhecimento e o respeito da sociedade e da sua filosofia. Ele foi pastor, foi bibliotecário, foi funcionário do governo, ele foi gerente de famílias e mais tarde acabou por, de alguma forma, se transformar num ministro, de alguma forma, da justiça. E quando ele ocupou esse cargo, ele compreendeu que os líderes de verdade não estavam muito interessados no bem-estar do povo e da população, estavam mais preocupados em conservar o seu cargo e o seu poder e de alguma forma a sua riqueza e a sua influência sobre o povo. E então ele compreendeu realmente que algo estava errado naquela forma de gerir o mundo e de alguma forma estar para com o mundo, principalmente para com aqueles que de alguma forma faziam parte da população. Então ele viajou pela China e para tentar compreender realmente as filosofias dos governos que geriam a China. E depois de viajar, ele compreendeu que deveria abrir uma escola para trazer mais sabedoria a todos e através de tudo o que viu e aprendeu na sua própria jornada de compreensão do mundo, ele talvez tivesse capacidade de poder realmente trazer algo de melhor ao mundo do que aquilo que ele viu. Ele escreveu um livro bastante conhecido, que é o Analecto, que é uma compilação das suas aulas que ele foi dando através da vida. Este foi o único livro que ele escreveu dos 3 livros que existem sobre o confucionismo. A primeira lição do Confúcio é como aprender e o que devemos aprender com o que se sabe. Ou seja, uma pessoa, ou um livro, ou um vídeo, há sempre algo que nos ensina algo. Segundo ele, nós nascemos completamente vazios, limpos e sem qualquer característica social ou instintos. Para além dos instintos, não existe em nós a compreensão do que é certo ou errado, do que é eticamente aceitável ou inaceitável e o que de alguma forma rege socioeconomicamente uma cultura, um povo e uma civilização. Mas aí não existe uma definição do que é certo ou errado. E ninguém de verdade nasce com essa capacidade de compreender o que é certo ou errado. Essa capacidade de aprender de acordo com a cultura e a filosofia do povo e da sociedade em que nascemos. Em Portugal costumava dizer António Aleixo: eu não sou parvo nem esperto, nem bem nem mal educado. Sou apenas um fruto do meio em que fui criado. Isto realmente reflete muito o que António Aleixo, que era um analfabeto, conseguia compreender do povo à sua volta. Todos nós somos um pouco daquilo que nos rodeia, com o qual convivemos no dia a dia, em termos sociais, económicos, em termos culturais, em termos de compreensão do mundo à nossa volta e de valorização do mundo também. Ninguém nasce sabendo que o ouro é super valioso ou que os diamantes são realmente algo extremamente raro e com um valor incrível. Ninguém sabe disso. Esse valor é dado pela sociedade e por sistemas económicos socioculturais que desenvolveram isso
esse valor através de vários fatores e aos quais nós obedecemos de uma forma às vezes quase cega, sem sentido nenhum. Mas uma coisa é certa, todos nós temos que caminhar neste desenvolvimento pessoal desde que nascemos até que desenvolvemos em nós uma autocrítica e conhecimento mais geral daquilo que nos rege e como nos gera. Na ideia confucionista, o bem, o bom, o carácter e a ética é realmente algo que ele dá um grande valor. Lutar pelo que é seu, lutar pela coragem de ser forte e ser grande, pela justiça, pela sabedoria. Estes são os incentivos através do qual o confucionismo dê razão às suas filosofias. Aprender a viver em comunidade, participando na construção social e económica da sociedade, com as suas habilidades e assim contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da sua comunidade. Aprender com os outros e desenvolver-se e desenvolver os outros à volta dele, para que todos juntos consigam trazer ao mundo uma comunidade mais justa, mais honesta, mais sincera, mais equilibrada e de alguma forma positiva para todos. É preciso ser focado em especificidades, dizia ele. Não podemos fazer tudo, então devemos aprender a fazer uma coisa bem. E com essa coisa de bem que fazemos, contribuir para que a sociedade se desenvolva. Nós devemos contribuir com isso que aprendemos e depois, sim, podemos dedicar a outras coisas, mas primeiro temos que focar e desenvolver uma área de desenvolvimento que nos possa trazer a nós um conhecimento superior para desenvolver essa área e com essa área trazer benefícios à comunidade no seu geral. E assim cada um aprendendo uma área aqui, outra área ali e cada um participando transforma uma sociedade muito mais equilibrada e com um maior desenvolvimento em todos os sentidos. O Ren é o senso da humanidade, dizia Confúcio, é o espírito coletivo. O Li é o ritual cerimonial, é o símbolo físico da nossa intenção interna. Isto acontece na nossa sociedade nos dias de hoje em vários sentidos. Por exemplo, quando vamos casar, a noiva vai vestida de branco, o noivo vai vestido de preto ou de branco, mas vai todo janota para de alguma forma te apresentar durante o padre. Isso é uma cerimónia, é um rito, é um ritual que nós praticamos. Nós quando vamos para a cama vamos de pijama, mas se vamos correr de manhã, nós vamos em fato de treino, em calções, com t-shirt, para de alguma forma dar mais liberdade ao nosso físico e aí de alguma forma só com esse ritual de se vestir atleticamente para ir para o ginásio, nós já estamos a entrar num ritual. Quando vamos para o escritório de manhã, metemos uma camisa, uma gravata, um fato, metemos uns sapatos bem polidos, um fato bem engomado, para de alguma forma nos apresentarmos e transparecermos ao mundo com o qual vamos interagir nesse dia, um sentido que nós damos valor àquilo que estamos a fazer e de alguma forma nós estamos empenhados em desempenhar uma função corretamente ao mais alto nível, de acordo com a nossa forma como nos apresentamos para os nossos clientes, como um empregado de mesa, veste-se com uma farda, por exemplo, branca e preta, para mostrar que é uma pessoa limpa, higiênica, os mais elevados nos restaurantes, os chamados fine dining, os chamados restaurantes 5 estrelas, os empregados usam luvas brancas para servir os pratos aos clientes. Isto tudo fazem parte de rituais. Se nós vermos um juiz quando aparece na sua tribuna, ele traz a vestimenta própria do magistrado. Se vemos um padre, ele traz a vestimenta própria que faz parte do ritual do sacerdotismo que ele próprio prega. Isto faz um pouco parte de tudo aquilo que fazemos e que faz parte daquilo que é a sociedade, que muitos não têm a capacidade de enxergar, mas todos nós estamos num ritual constante, no dia a dia, em que cada um nem sequer se apercebe. Nós vemos um padeiro vestido de branco, um cozinheiro vestido de branco também, com aquele coisa na cabeça. Nós vemos um carteiro com aquelas próprias fardas naturais de um carteiro. Vemos um polícia com a sua farda própria de um polícia, um GNR, um polícia de trânsito. Cada um segue o ritual de acordo com a sua ordem estabelecida pela sociedade.
Confúcio dizia para se tornar uma pessoa melhor é através de uma disciplina, para desenvolver a compreensão e a preparação da coragem, da justiça e da bondade e da compaixão. O confucionismo reorganiza o Junzi. E o Junzi significa se trabalhar e se tornar uma pessoa melhor, para de alguma forma poder ser parte de uma comunidade mais desenvolvida e melhor através do bem pessoal, para poder desenvolver o bem comum. Confúcio foi sem dúvida um filósofo e um pensador que transformou a filosofia e um mundo de pensar e viver a vida do povo chinês, mas não é só do povo chinês, um pouco de todos nós pelo mundo inteiro. Mais tarde vocês vão ver algumas das frases que eu vou dizer sobre ele e com que ele marcou de alguma forma a sua passagem pelo mundo. Todas elas fazem um pouco parte da cultura coletiva do que é a humanidade. Mas na realidade o nome do Confúcio não era bem Confúcio. O nome que nós conhecemos como Confúcio é uma forma latinizada da tradução do seu nome. Em verdade, o seu nome tem várias traduções. A mais certa e talvez a mais perto da realidade do seu verdadeiro nome era Kung Fu Tse, ou Kung Fu Tseu, ou Confúcios, talvez na Grécia, não é? O Confusi, e finalmente o Confúcio, como todos nós o conhecemos atualmente. Atualmente nas línguas mais latinizadas, como o português, o espanhol, o italiano e talvez o francês e o romeno também. Ele nasceu no nordeste da China, em Chaotung. Ele nasceu filho de um homem de 70 anos com uma rapariga de 15 anos. Era natural nessa altura, isso não era considerado nessa altura pedofilia. Isso acontecia um pouco pelo mundo inteiro. Homens muito velhos casarem com jovens muito jovens. Os reis, através da Europa, casavam com miúdas de 14, 15, 16 anos também. Era normal, era natural. E como era normal, as pessoas não levavam a mal. E então Confúcio nasceu desse relacionamento entre esse ancião de 70 anos e essa miúda, essa jovem de 15 anos. E ele nasceu de alguma forma dentro de um que foi considerado algo errado, e então ele foi considerado um bastardo. Mas as suas condições de nascimento de alguma forma não impediram ele de poder se educar nas escolas melhores e ter acesso aos textos que de alguma forma educavam as mais altas tribos da sociedade chinesa desses tempos. Ele nasceu realmente num tempo super confuso, com muitas guerras, com muitos conflitos territoriais e conflitos entre os mais diversos, as mais diversas dinastias que faziam parte dos clãs que de alguma forma formavam o Império Chinês. Confúcio estudou exaustivamente a história do seu povo para compreender o que é que tinha funcionado através da história e o que não tinha funcionado. E através desse conhecimento da história chinesa e da história dos povos à sua volta, ele compreendeu realmente o que era verdadeiro, o que era certo, o que era errado fazer. Ele se focou em 3 áreas basicamente específicas através dos seus estudos, que foram a política, a ética e as tradições. Quando Confúcio realmente se pôs a pensar, ele pensou no seguinte: que um líder deveria liderar pelo exemplo, que a virtude e a moderação faziam parte dos grandes líderes, através do seu exemplo. Os líderes deviam ser mais duros consigo do que com o seu próprio povo. E só assim podiam ser, de alguma forma, respeitados sincera e honestamente pelo povo que ele regia. Ele casou muito novo, casou com apenas 19 anos e rapidamente teve um filho dessa mulher chamada Qin Quan,
e esse filho que era o Kun Lin. Ele se compadecia muito com a miséria do povo chinês e decidiu que ele iria fazer algo para mudar isso. Então, em 530 a.C., ele abriu a sua primeira escola, onde ele estudava e dava lições sobre os textos antigos e as teorias de governo. E há uma coisa que se fala dele, é que ele nunca rejeitou nenhum aluno pelas suas condições económicas ou financeiras, ou culturais, ou de onde é que vinha. A única coisa que ele pedia a eles é que fossem sempre dedicados e que dessem o seu melhor e que de alguma forma trouxessem um pouco de inteligência e de dedicação àquilo que realmente ele ensinava. E nessa escola onde ele desenvolveu debates e discussões sobre os temas de estudo mais diversos dentro da política, dentro da arte do que era governar, porque ele queria e acreditava que através da literatura, da história e da filosofia, os alunos estariam mais preparados para de alguma forma terem a capacidade de serem melhores líderes e de alguma forma seguir uma carreira política e administrativa onde podia trazer um futuro melhor para todos os chineses. Esta era realmente a sua grande razão de ele ter abrido a escola, foi realmente isso, foi de alguma forma criar melhores líderes, foi de alguma forma criar líderes mais conscientes e mais educados, mais compreensivos, com uma consciência mais elevada da filosofia, da história e de alguma forma da ética e da moralidade. Ele, sem dúvida, foi alguém que tentou sempre trazer ao mundo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de consciência para melhor poder liderar o povo no caminho certo, com maior riqueza, com menos pobreza, com menos sofrimento. Com 38 anos apenas, algo que aconteceu com ele foi o seguinte: ele, depois de ter feito parte de alguns sistemas que faziam parte do governo, ele fez parte da gerência de uma família e depois de não se sentir muito bem aí, ele partiu numa viagem que demorou aproximadamente 10 anos pela China inteira. E aí ele foi pregar as suas filosofias, de alguma forma, ensinar ao mundo o que ele tinha aprendido através dos seus conhecimentos, através da história, através da filosofia e através de um pouco do seu desenvolvimento pessoal também. Desenvolveu então aí uma doutrina baseada na sua filosofia e ensinamentos. E essa doutrina vem dizer o seguinte: através de algum simbolismo, através do Ren, ele vem trazer a humanidade e o altruísmo, através do Li, a cortesia ritual, através do Qi, o conhecimento ou a sabedoria moral, através do Qin, a integridade, do Zin, a felicidade, e do Win, a justiça, a retidão e a honradez. Cada um destes ensinamentos pretendia suprimir uma necessidade em falta na sociedade decadente em que ele vivia nessa altura. Confúcio era de verdade uma pessoa de bem para o bem. As primeiras fontes dos seus ensinamentos vêm através dos 3 livros escritos da sua filosofia. Ele só escreveu apenas um, que foi o Analectus, que é o Lung Yung, Diálogos Analectos, segundo ele escreveu. E depois daí veio o Dao Chue, que é considerado o grande ensinamento, e o Zhang Yong, que é a doutrina do meio. Após a sua morte, como sempre, se queres ser bom, morre ou ausenta-te, né? Após a sua morte, ele recebeu os nomes de Senhor Pregador da Cultura, Sábio Supremo e Grande Realizador. Ele desenvolveu a teoria da correção do Estado através do comportamento individual da sociedade. Isto é bastante importante pensar sobre isto. Através do individualismo, ele conseguiu criar um Estado melhor.
através da capacidade de cada um fazer a sua parte, ele desenvolveu na sociedade a capacidade de compreender que cada um, fazendo o seu papel dentro da sociedade, contribuiriam para uma sociedade mais desenvolvida se cada um desse o melhor de si. Ele morreu inconsciente que tinha criado a maior filosofia e mais significativa filosofia que alguma vez poderia afetar a história e o Império Chinês. Ainda hoje continua a ter seguidores tão ávidos como eram nesses tempos. Morreu pensando que era um fracassado, mas na realidade foi um herói. Um herói para todos os chineses e um pouco para todos os humanos que têm a capacidade e a consciência de compreender o confucionismo e os seus ensinamentos, que eu mais à frente irei dizer através de algumas frases célebres que ele deixou para todos nós. Não todas, apenas algumas que eu acho serem significativas e de extrema importância para cada um de nós compreender um pouco do que é que foi Confúcio e a forma com que ele compreendia o mundo que rodeava e a forma com que ele acreditava que o mundo devia ser gerido e compreendido e de alguma forma organizado. Por isso aqui vou-vos deixar algumas célebres frases que fizeram de Confúcio um ser de alguma forma venerado por todo o mundo. O silêncio é o único amigo que jamais te atraiçoará. Uma voz alta não pode competir com uma voz clara, mesmo que ela seja simples. Perguntas porque compro arroz e flores. Compro arroz para viver e as flores para ter algo pela qual a vida tem valor. Os vícios vêm como os passageiros, nos visitam como hóspedes e ficam como amos. Isto é realmente extraordinário. Os vícios vêm como passageiros, nos visitam como hóspedes e ficam como amos. Pensem um pouco sobre esta frase. Uau, incrível. Onde há educação, não há divisões de classes. Uau, mais uma. Cada coisa tem a sua beleza, mas nem todos a podem ver ou têm a habilidade de a compreender. Saber que se sabe o que se sabe e que não se sabe o que não se sabe é o verdadeiro saber. Uau! Sem dúvida, sem dúvida. Temos que compreender que a forma melhor de saber o que sabemos e compreender o que não sabemos é o que nos dá a consciência da nossa sabedoria e de quanto temos para aprender. Quando nós temos a capacidade de compreender o que não sabemos, compreendemos que o que sabemos é apenas um grão de areia comparado com todas as praias do universo. Uma casa será forte e indestrutível quando esteja suscitida por 3, 4 colunas. Por estas 4 colunas. Um pai valente, uma mãe prudente, um filho obediente e um irmão complacente. Se pode tirar a um grande general o seu exército, mas não a vontade de um homem. Se não estamos em paz connosco mesmos, não podemos guiar os outros no caminho da paz. Exige muito de ti, mas espera pouco dos outros e assim evitarás muitos desgostos. Aprender sem pensar é inútil e pensar sem aprender é perigoso. Esta realmente é grandíssima. Aprender sem pensar é inútil. Porque é verdade, é inútil. Nós, para podermos aprender algo, temos que pensar e acreditar e, de alguma forma, compreender o que é que esse aprendizado nos trouxe. E pensar sem aprender é perigoso porque uma pessoa ignorante não sabe o que pensar e como pensar corretamente. O homem superior pensa sempre na virtude. O homem vulgar pensa no conforto. A nossa maior virtude não está em não cair, nunca, não é? Mas sim em nos levantarmos cada vez que caímos. Uau! Enorme. De uma grandeza extraordinária. Devemos sempre ter a capacidade de nos levantarmos, independentemente de quantas vezes nos cairmos.
Confúcio aqui foi realmente extraordinário nesta forma de se expressar. Se já sabes o que tens que fazer e não o fazes, então estás pior do que antes. Completamente de acordo. Faz o que gostas de fazer e não terás que trabalhar um único dia na tua vida. Esta frase é tão comum nos dias de hoje e a maior parte das pessoas nem sequer sabe que ela veio do confucionismo deste senhor, que de alguma forma desenvolveu esta filosofia incrível pela qual o povo chinês seguia. Não são as ervas daninhas que destroem uma semente boa, mas sim a negligência do camponês. O mal não está em fazer algo errado, mas sim em não corrigir esses erros. A vida é muito simples, mas insistimos em que ela seja complicada. Uau, esta é grande para todos os dias, desde sempre para sempre. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Como ele disse, e muito claramente, que vem também no taoísmo, que é que uma caminhada de 1000 léguas começa com um passo. E assim como a remoção de uma montanha começa apenas com pequenas pedras. A humildade é a base sólida de todas as virtudes. Vás onde vais, mas vai com o teu coração por completo. Devemos sentir dor, mas não nos deixar afundarmos debaixo da sua pressão. Respeita-te a ti mesmo e os outros te respeitarão. Se cometes um erro e não o corriges, isso se chama erro. O que conhece todas as respostas não fez todas as perguntas. Quando é óbvio que as metas não podem ser alcançadas, não ajusta as metas. Ajusta os passos da tua ação. Um homem superior é modesto no seu discurso, mas excede nas suas ações. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar ou maldizer a escuridão. Esta eu não sabia que era de Confúcio, por acaso. E é uma que eu às vezes utilizo muitas vezes. Antes de amaldiçoar a escuridão, acendo uma vela. Por isso, esta frase para mim é de um extremo valor. É a capacidade de, antes de arranjar desculpas, encontrar soluções. Se pensas em apenas um ano, semeia sementes. Em décadas, semeia árvores. Em séculos, transmite conhecimentos. Ensina as pessoas a serem melhores e mais. O verdadeiro conhecimento é conhecer a própria ignorância. Estuda o passado se queres adivinhar o futuro. Eu sempre digo isto de uma forma diferente. Eu digo o seguinte: se queres compreender o presente, estuda o passado. E através da compreensão do passado e do presente, talvez possas antever o futuro. Aprende a viver e saberás morrer. Um homem superior atua antes de falar, depois fala de acordo com as suas ações. É mais vergonhoso desconfiar dos nossos amigos do que ser enganado por eles. Sem dúvida. Não imponhas aos outros o que tu próprio não desejas para ti mesmo. Este eu utilizo muitas vezes. Eu costumo dizer: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. E se continuares com essa filosofia de vida, estás no caminho certo. Se nunca fizeres aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti, eu acredito que é a forma correta de se ver a vida de uma forma consciente e pacífica connosco e com o mundo que nos rodeia. Há 3 métodos pelo qual devemos aprender a sabedoria. O primeiro é pela reflexão, a mais nobre. A segunda é pela imaginação,
a mais simples. A terceira, pela experiência, a mais amarga. E não pretendas apagar o fogo, não pretendas apagar com fogo a um incêndio, ou remediar com água uma inundação. Aqui vem dizer o seguinte, vem dizer que não devemos de alguma forma tentar solucionar uma briga com a ira, mas sim com a paz. Não devemos de alguma forma tentar trazer mais dor a quem já está na dor. Confúcio foi sem dúvida um homem extraordinário. Ele não foi apenas um pensador e um filósofo, ele foi um homem de bem para o bem, com um carácter e uma ética moral acima daquilo que, infelizmente, o comum dos mortais traz nele. Se mais pessoas compreendessem talvez o confucionismo e outras filosofias de bem para o bem, talvez o mundo fosse um lugar melhor para todos nós. Se pensarmos que não devemos querer para os outros aquilo que não queremos para nós e aceitarmos isso como uma filosofia honesta e correta, estaremos de acordo com aquilo que é a energia que traz a harmonia e a paz ao universo. Não podemos combater um incêndio com fogo, como dizia Confúcio, nem tentar, de alguma forma, travar uma inundação com um balde de água, não é? Devemos pensar sempre que existe solução para tudo, desde que nós tenhamos a capacidade de podermos desenvolver a capacidade de criar soluções e não trazer desculpas. Confúcio foi sem dúvida um homem extraordinário, um ser humano que conseguiu pensar para além dele mesmo e que, em vez de semear sementes e em vez de plantar árvores, ele trouxe o ensinamento para, de alguma forma, transformar a humanidade e trazer à sua cultura e ao seu povo, nessas partes do mundo, um maior e melhor equilíbrio e uma mais boa relação com o povo e com os governos. Ele tentou criar aí melhores governantes e melhores governados, melhores cidadãos para, de alguma forma, pudessem trazer ao governo uma maior rentabilidade e, por sua vez, que todos os chineses pudessem, de alguma forma, ter uma vida mais confortável sem tanto sofrimento. E foi esta a grande luta de toda a sua vida. Foi, de alguma forma, a sua compreensão e consciência do quanto o seu povo sofria. E então ele aí tentou trazer ao povo soluções através de ensinamentos e através de uma cultura onde cada um, participando, cria um bem maior que, por sua vez, acaba por trazer benefício a todos nós. Mas isto era assunto para uma conversa muito maior. Mas hoje não quero que este vídeo vá muito longe, e então fico por aqui com o confucionismo e com um bem-aja a esse grande senhor que foi Confúcio, e lhe agradecer por tudo aquilo que fez pela humanidade. Então, hoje termino aqui estas conversas com o mundo, com um grande abraço para o mundo inteiro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que seja no mundo, e até ao próximo episódio destas conversas com o mundo.